Pois bem, nós vamos falar do nascimento de Jesus e sobre os 3 presentes que ele recebeu dos magos, né? Todo mundo conhece a história, mas eu vou dar alguns detalhes mais importantes sobre por que Jesus recebeu esses 3 presentes específicos. Só que antes de a gente entrar na parte do nascimento de Jesus, é necessário a gente estar voltando sempre no passado para entender as profecias falando sobre o nascimento de Cristo. Então eu dou início aqui ao livro de Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, que ele vai falar ali sobre a questão após o pecado de Adão e Eva, né, terem comido do fruto, a profecia que Deus fez para Adão e Eva sobre a questão deles terem comido o fruto, ou qual a humanidade estava condenada, mas ele ia preparar um Salvador para resgatar o homem e a mulher do castigo eterno, né? Então, eu vou começar lendo aqui, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem acompanhar com a Bíblia, eu estou falando meio pausado assim para dar tempo, tá? Livro de Gênesis 3, versículo 14 e 15. Está escrito assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás, todos os dias da sua vida. Então a serpente recebeu um castigo, né? Porque, ao meu entender, até onde eu estudo, a serpente ela permitiu do diabo entrar, a possuir ela e falar com Eva para enganar Eva, levando Eva a cair, né? Tanto Eva depois como Adão. Então, continuo lendo aqui. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia, todos entendem, que estudam um pouco da teologia, de que estava se referindo já ao futuro, ao qual Jesus ia vir e ia pisar na cabeça da serpente. Ia vencer o mal, né? Já era uma profecia lá na frente. Porque Deus, ele não é preso ao tempo, né? Ele está acima do tempo. Então Deus, ele foi lá, já no futuro, planejou todas as coisas que ele ia fazer e ali profetizou, criou uma profecia para Adão e Eva, que dela ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. E isso foi concretizado quando Jesus morreu na cruz, né? Morreu para salvar o homem do pecado. Então, o que nós entendemos é isso. Ou seja, né, a inimizade vai acontecer para aqueles que seguem a mensagem de Cristo, seguem a mensagem de Jesus, contra aqueles que seguem a mensagem de Satanás. Porque existem 2 grupos, né, de seres humanos na Terra. Existem pessoas que obedecem a palavra de Deus e tem pessoas que obedecem a palavra de Satanás. Vão seguindo o que Satanás né, prega, né? Ensina nesse mundo aí, corrompendo a humanidade. Então, assim, sabendo isso, Satanás, que Deus ia preparar um resgate para salvar Adão e Eva e a sua geração, né? A sua geração dos seus filhos, netos, etc. Satanás e seus anjos trataram de tentar corromper o mundo, né? Nós sabemos um pouco o que aconteceu para acontecer o dilúvio. Então, eles sabendo de tais coisas, né? Eles fizeram o possível para tentar corromper o mundo. E o mundo estava corrompido de uma maneira tão, né, complicada, que estava difícil, estava quase se tornando, como se dizer, não digo impossível, que para Deus nada é impossível, mas estava dificultando demais ter um povo puro para que Jesus pudesse vir. Então, estou dando uma olhada aqui, porque eu estou seguindo. Então, quando eles contaminaram, irmãos, a terra toda, Deus chama Noé, né? E para tomar providência, e ele fala: vou destruir o mundo com água, né? Porque a terra está corrompida. Porque as hostes do mal, né, da maldade, estavam tentando interromper a profecia.
Então foi necessário que Deus salvasse Noé e sua família e mandasse ele construir um grande barco, né? Para que ele sobrevivesse. Né? Bom, aí eu coloquei aqui, né? Deus toma a providência da ordem de Noé, né? Dá uma ordem para ele, e Noé cria a arca, colocando os animais dentro da arca, para escapar do fim do mundo, que já era uma prefiguração do futuro do fim do mundo que vai vir para nós, né? Mas esse foi o fim do mundo daquele tempo, né? Daquele povo que existia na época de Noé. Só que depois que Deus fez isso, Noé, logicamente, ficou preocupado sobre a destruição do mundo que poderia vir sobre o mundo. Então Deus fez uma aliança com Noé, né? Ele fez uma aliança no céu, que erroneamente muitos de nós, quando vê esse sinal no céu, nós temos a mania de falar de uma maneira pagã, né? A gente chega e fala, arco-íris, né? Olha o arco-íris que Deus fez, né? De promessa para Noé. Só que está errado. Porque o arco não é de íris, o arco é de Deus. Seria a aliança de Deus com Noé. Íris é uma deusa grega, né? Ela foi colocada de forma errada para muitas pessoas, né? Ensinado culturalmente. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar a palavra arco-íris. Você encontra a palavra aliança de Deus ou aliança ou arco de Deus. É uma dessas duas palavras que você vai encontrar no livro de Gênesis 9:18, tá? Então Noé teve 3 filhos, né, após o dilúvio. Ali já era um novo mundo, já era uma, sabe, coisa nova que estava acontecendo na Terra. Ia ter que reiniciar tudo de novo o processo ali, né, para preparar um povo, para que desse povo nascesse a descendência onde viesse Jesus, né? Para você ver como não foi fácil, né, irmãos? Jesus está vindo para a Terra, não foi fácil, não. Chegou ao ponto de Deus ter que destruir a Terra de tanta corrupção que o homem estava cometendo no passado. Então, assim, Noé tinha 3 filhos, que era Sem, Cã e Jafé. Esses 3 tiveram descendentes, né? E um deles foi amaldiçoado, que é Cã, né? Ou Cão, né? Cão, ele foi amaldiçoado. Por quê? Porque Noé, depois que sobreviveram ali no dilúvio, ele tomou muito vinho, né? E ele acabou ficando bêbado e ele ficou nu. E Cã, vendo aquela situação, debochou do pai por estar bêbado, né? Zombou do pai, ao invés de cobrir a nudez do pai. Só que tem uma curiosidade, tá? Uma discussão teológica também sobre essa questão de Cã apenas ter dado risada por ver seu pai nu, né? Que ele estava bêbado, tirou a roupa, ficou nu, sendo que era uma coisa comum naquela época as pessoas nadarem nos rios com roupa ou sem roupa, não era uma coisa deplorável, né? Então, alguns teólogos, algumas pessoas que eu já vi falando a respeito disso, eles falam que, na verdade, o que ocorreu naquele dia foi que Cã tentou violentar o próprio pai. Por isso que fala, ele viu a nudez de seu pai, está escrito em Gênesis. Por que eu falo isso? Porque em Levíticos está escrito assim, né? Que se uma filha se deitar com seu pai, estará vendo a nudez da sua mãe, né? Se uma sobrinha deitar com seu tio, estará vendo a nudez da sua tia. Isso está em Levíticos, com proibição. É pecado de morte, pecado de sangue, né? Pecado de morte. Então, quando você lê Levíticos, que fala dessa passagem, que fala que a mulher que, né, se deitar, né, com uma pessoa que é parente, no caso, a sobrinha com o tio, por exemplo, estaria vendo a nudez da sua própria tia. Então, quando Cã viu a nudez do seu pai, o que dá a entender é que parece que ele tentou fazer uma maldade com o pai dele. Então, só um minutinho. Então, se ele tentou fazer isso, foi por esse motivo que ele foi amaldiçoado, né? Porque lá fala que os seus irmãos cobriram a nudez de Noé e amaldiçoou Cã para ele ser escravo dos irmãos dele. Cã teve um neto, né? Um bisneto, chamado Nimrod. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, né? Então, Nimrod, que é que agora eu vou entrar agora nessa parte
mais complexa também da Bíblia, também, que é a parte de Nimrod, porque ela é uma passagem muito pequena. Só que, lendo outros livros, como o livro do historiador Flávio José, a gente consegue encontrar algumas outras informações a respeito de quem foi Nimrod. Nimrod, para quem não sabe a história direito, ele era filho de Semíramis, né? Ele era filho dele, e ele mesmo se casou com a própria mãe, né? E ele construiu uma torre muito alta, né? A torre de Babel, ou Babel, que seria a torre de confusão, né? Local de confusão. E ele tentou chegar aos céus para tentar tirar Deus do trono dele, né? Ele subiu aquela, né, torre, junto com o povo que seguia ele, e Nimrod se colocava como o próprio Deus. E eles também se colocavam como Deus Sol. É curioso que até hoje tem pessoas que adoram o Sol. Eu não digo admirar, né? Olhar o Sol e achar bonito é uma coisa. Agora, se prostrar é outra coisa. Mas é curioso porque na Igreja Católica Romana eles têm um esplendor de Sol, né? E no Egito ele também havia uma adoração a um Deus Sol, só que com outro nome, que chamava Deus Ra. E o Deus Ra seria praticamente o mesmo Deus da história, praticamente, de que foi Nimrod, porque Nimrod é antes do período dos egípcios, né? Então Nimrod, ele se coloca na posição de Deus. E segundo o livro Judaicos Antigos, dizem que Sem, né, teria matado Nimrod por ele se atrever a querer ser Deus. Então, naquele período, Nimrod também estava tentando ali corromper a humanidade, né, a um paganismo, e Sem, vendo aquilo, foi lá e matou ele. Isso não está na Bíblia, mas está em alguns outros livros históricos, né, assim, que relatam alguma coisa a respeito da morte de Nimrod. Quando Nimrod morreu, a sua mãe e esposa, Semíramis, disse que ele tinha se reencarnado e tinha se transformado no Sol, o qual ela, sendo casada com ele, ela seria a rainha do céu, né? Ela seria a lua e o marido, o sol. E eles tiveram uma relação que não se sabe direito se o filho era de Nimrod ou não, né? Já que a mulher dele era uma meretriz, vamos dizer assim. Ela teve um filho chamado Tamuz. E Tamuz nasceu, irmãos, para muitos que não sabem, dia 25 de dezembro. Nós já estamos chegando agora perto do período já de Natal, né? E eu vou entrar em umas partes meio complicadas, porque muita gente gosta do Natal, né? Eu também gosto, né? Mas eu entendo o significado desse Natal, pelo qual ele foi criado, né? E por que a congregação cristã do Brasil não comemora o Natal, entre outras igrejas também não comemoram o Natal, porque ela vem do paganismo, né? A Igreja Católica, no passado, tentava cristianizar outros povos, e os outros povos já tinham o costume de praticar o 25 de dezembro, que era solstício de inverno, né? A adoração ao Deus Sol. E eles faziam o quê? Eles pegavam e tentavam colocar o cristianismo dentro do próprio paganismo ali, misturava tudo. E quando o pessoal perguntava em que época que Jesus nasceu, eles resolveram usar a questão do nascimento de Tamuz. Porque, a meu ver, na verdade, a Igreja Católica nunca se converteu de nada. Na verdade, eles continuaram adorando o Deus Sol, adorando Tamuz, né? E aí eles resolveram colocar isso aí para dizer que Jesus e Tamuz era a mesma coisa, né? Então isso acabou criando uma confusão muito grande. A Bíblia não relata quando Jesus nasceu, mas existem pesquisadores que acham que foi em período de abril, março, mais ou menos, que ele pode ter nascido, né? Então, Tamuz também veio a falecer, veio ser morto por um animal, segundo a tradição judaica, né? Ele veio também a morrer. Sua mãe, juntando os pedaços lá do filho dele, do filho dela, ela, para não levar uma má notícia para o povo que adoravam ali Tamuz, Nimrod, né? Ela falou que ele teria ascendido ao céu e tinha renascido em um pinheiro, em uma árvore. Curioso, né? A gente vai vendo que o paganismo está dentro das nossas casas, dentro da nossa vida, é implantado isso pela televisão, pela mídia, como se fosse uma coisa boa, né? Mas a própria Bíblia relata essa prática, né, da árvore de Natal, da troca de presentes, entre outras coisas, que está relatada aqui. Eu vou estar lendo para os irmãos
estarem vendo que não é uma invenção, né? A Bíblia já relatava que isso era um paganismo e Deus não aprovava esse tipo de coisa. Mas eu sempre gosto de dizer que se a pessoa ela gosta de fazer o Natal na questão de Jesus, assim, eu não tenho nada com a vida da pessoa. Eu apenas estou passando uma informação sobre a história que as pessoas não conhecem sobre o Natal, né? Porque, como eu disse, o Natal já está chegando, as pessoas estão começando a achar que, né, que é o dia do nascimento de Jesus, mas não é. E além do mais, quando nós ensinamos as crianças sobre a história do Natal, geralmente a gente tem que ensinar a história do Papai Noel, né? A história de São Nicolau, ela é uma história um pouco complicada também, porque São Nicolau tem várias histórias sobre ele, e histórias ruins. Não todas que são boas, que falam que ele era caridoso, que ele dava comida para os pobres na época do 25 de março e tal, 25 de dezembro, perdão, 25 de dezembro ele dava, né, comida. Isso aí não é muito comprovado, tá? Na verdade, existem histórias mais pesadas sobre ele, inclusive que ele invocava demônios, né? Tanto que tem os Screws, se ninguém nunca viu a realidade do que é o Natal na Europa, o qual ele foi criado, São Nicolau e etc., eles têm uns demônios, que as pessoas se vestem, né, como demônios, eles andam com eles, com um chicote na mão, para chicotear crianças que foram maldosas durante o ano inteiro, e o Papai Noel dá presente para as crianças que foram boazinhas, né? Tem esse relato assim. Só que quando a gente leva isso para o nosso lado do Ocidente, a gente diz assim, né? Natal é importante para as crianças, né? Para saber o nascimento de Jesus, né? E aí a criança ela associa, por causa da televisão, sobre a questão dos presentes, ganhar presente do Papai Noel. Então Jesus acaba sendo meio que esquecido. As crianças focam no Papai Noel. Só que o Papai Noel, ele é quase um deus. Se a gente parar para analisar. Por quê? O Natal, o Papai Noel, ele à meia-noite, ele cruza o mundo inteiro, levando presentes para todas as crianças do mundo. Ele sabe quais são as crianças que foram boas e quais as crianças que foram más, para dar presente ou não dar. Então ele é Deus, porque ele é onisciente, onipresente, né? Ele consegue ver tudo e estar em todo lugar. Então, é complicado, porque eu mesmo, quando era criança, eu acreditava, né, nessas coisas de Natal, né, quando eu era pequenininho, porque via na televisão. E aí eu perguntei pra minha mãe um dia se eu ia ganhar presente do Papai Noel. Minha mãe falou, vai, né? Minha mãe, né, achando que eu era criança, ingênua, então ela foi levando eu na coisa que ela via na televisão, né? E aí eu falei assim, mãe, mas para ele vir, né, vir aqui em casa, né, a gente tem que ter uma chaminé, a gente não tem chaminé. Aí minha mãe falou assim, ele pode entrar pela janela. Aí eu falei assim, mas a janela tem grade. E ele é gordo, como é que ele vai passar pelas grades? Então não tinha como ele passar. Então ali eu sozinho associei que Papai Noel não existia. Então muita criança hoje, já ouvi falar numa pesquisa, que muita criança hoje, que já é adulto, sofreu um trauma quando era criança, quando descobriu que Papai Noel era uma mentira. Era uma invenção. Então isso pode levar a criança a virar um ateu, e porque ela pode pensar assim, mas se falaram para mim que o Papai não existia, e ela não existia, e me enganaram, quem garante que o Deus da Bíblia também é verdade? Se eu não vejo ele. Então cria uma confusão mental na cabeça da criança, sabe? Quando você conta uma mentira para ela, dizendo, não, o Papai Noel vai vir e tal, né? E principalmente existe uma história do Papai Noel também, que o Papai Noel era pedófilo. E tem até umas imagens no Google, se as pessoas pesquisarem, vai ver ele sempre olhando espiando umas criancinhas nuas. Elas estão brincando, assim, acho que num lugar assim, estão brincando nuas, e ele está meio escondido olhando as criancinhas nuas. Então, aquela história de senta no colo do Papai Noel é perigo, está ensinando coisa errada para a criança, né? Isso para você ver como o nosso mundo ele é bagunçado e ele ainda continua no paganismo desde os tempos antigos, né? Desde o tempo que eu estava falando de Nimrod. Então, agora eu só vou ler algumas passagens aqui para os irmãos verem o que a Bíblia fala sobre Tamuz, né? E Nimrod e a própria Semiramis, tá? Deixa eu só achar aqui um minutinho. Antes disso, deixa eu só comentar outra coisa curiosa, né? Passar de branco no Réveillon, crente pode? A gente às vezes faz as coisas, quer passar de branco que acha bonito? Beleza. Mas a pessoa acha que ela vai encontrar paz. Não, eu vou, né, usar branco para mim começar o ano com paz. Então você não confia em Cristo, porque Cristo é a nossa paz, né? E o estado de, tanto que você vê aquele pessoal na praia, no Réveillon, tudo de branco, pulando ondas, aquilo ali pertence à religião africana, o candomblé.
É uma adoração a deuses pagões e a deusa Iemanjá, a deusas do mar, né? Então, olha só, a tradição de usar branco. Usar roupas brancas na festa do Ano Novo se tornou comum na década de 1970, quando os membros do candomblé passaram a fazer suas oferendas na praia de Copacabana. Pessoas que estavam pela praia e viam o ritual acharam bonito o branco e adotaram como vestimenta. Você está vendo como a gente acaba imitando, né, o paganismo, trazendo para a nossa vida o paganismo? Então é curioso o crente estar fazendo isso, né, fazer essas práticas. Mas a gente faz por falta de informação, né, comer lentilha, guardar semente de uva, essas coisas para trazer dinheiro para a sua vida. Isso aí é tudo paganismo, sabe? É você depositar sua fé, sua confiança sobre uma coisa pagã, sobre uma coisa que não vai te trazer nada para entendeu, de verdade para sua vida. Se você não acordar, se não for trabalhar, não estudar, não pesquisar, não se esforçar, você não vai ter dinheiro. Não é isso que vai trazer dinheiro para você, né? A Bíblia fala assim que Deus fala, faça que eu te ajudarei. Então, se você se esforça, Deus vai te ajudar, né? A você saber a conquistar as coisas. Bom, eu já expliquei, né, que o Nimrod no Egito era o deus Ra, né? Então ele tem vários nomes, tá? Nimrod em cada parte da nação do mundo. Na Grécia tem um nome, em Roma tem outro nome, né? Mas é a mesma pessoa, sabe? Sempre tem a mesma história. É que não deu hoje para imprimir algumas folhas que eu ia mostrar para os irmãos sobre existe uma trindade cristã divina de Deus, existe a trindade falsa. Sempre na Bíblia e na história da humanidade, sempre vai ter um falso e um verdadeiro. Um falso e um verdadeiro. Né? Existe Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, e existe o anticristo. Existe um que vai se passar pelo Filho de Deus e vai ser, né, vai levar as pessoas ao engano, que é o anticristo. Então, vou ler aqui uma passagem aqui para os irmãos ver aqui, ó. Jeremias, se os irmãos quiserem anotar. A gente vai construindo, tá, irmãos? Uma linha do tempo, para vocês entendendo, né, como tudo começou, aonde é o meio, aonde é o fim, de todas as coisas relacionadas à Bíblia. Porque a Bíblia é um grande quebra-cabeça. A gente vai juntando as peças, né, para poder clarear a mente das pessoas e começar a entender o que Cristo fez por nós, né, e entender toda a simbologia que aconteceu no tabernáculo, no templo. Eu vou estar explicando tudo isso aí nos próximos vídeos. Mas se você entender essa parte que eu estou explicando aqui, sobre o paganismo, primeiro entendendo um pouco sobre isso, você vai entender também depois as outras coisas, né? Os pagões, eles precisam muito de coisas físicas, sabe? Que nem caneta, assim. Ele precisa ter algo para ver, para ele reverenciar, ele precisa de algo para ele ver, tocar, para ele ser chamado de Deus. Deus condena essas coisas. Deus é espiritual. E eu vou começar a explicar isso no próximo vídeo, tá? Mas vamos lá, Jeremias 10, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Está escrito assim, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, dos pagãos, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizaram as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam-se no bosque um madeiro, obra das suas mãos, do artifício, feitas com machado. E com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos afirmam, para que não se mova. Ou seja, está falando da árvore de Natal, praticamente. Havia um costume antigo, isso também sobre livros antigos judaicos, tá? Que eles pegavam árvores, os pagãos, e eles enfeitavam com ouro, prata e outras coisas. Então, você vai vendo a semelhança que tem com o pinheiro, né? O pinheiro dentro de casa lá com as bolinhas coloridas. Só que talvez de colocar ouro e prata, inventar aquelas bolinhas coloridas lá para colocar e enfeitar a casa das pessoas. É bonito? É bonito. Não vou dizer que é feio. Mas tem um paganismo escondido por trás. Deixa eu ver aqui mais. Agora, Jeremias 7, 17 ao 19. Jeremias, capítulo 7, 17. Está escrito assim.
Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e na cidade de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Olha aí essa, meninas, rainha dos céus. E oferece libações a outros deuses, para me provocarem a minha ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. É o Senhor fazendo pergunta, né, para Jeremias. E não a si mesmo, né? Vou ler de novo, para os irmãos verem. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não a si mesmos? Para a confusão dos seus rostos? Então, aqui Deus está falando aqui que eles fazem as coisas para confundir eles mesmos. Eles enganam e se atrapalham com eles mesmos e se cegam, não ficam cegos com essas coisas. Mas você vê que interessante que eles fazem um banquete, igual o Natal. O Natal é um banquete, né? Há toda uma cerimônia ali para meia-noite, para comer e tal. Mas esse rito do dia 25 de dezembro, ele não está na Bíblia. Isso é uma festa pagã, total. Entendeu? E aí, a gente vê aqui que Deus fala que estão fazendo isso para provocar a minha ira. É sério que vocês estão fazendo isso para provocar a minha ira? Vocês estão provocando ira para vocês mesmos. Vocês estão causando problema para vocês mesmos. Assim, é o que Deus estava querendo dizer aí para o povo, né? Na época ali. E você vê que eles preparavam o quê? Os pães, né? Os maridos acendiam o fogo e as mulheres faziam bolos para a rainha do céu. Ou seja, semelhantes. Nesse caso aqui, o livro de Jeremias, ele não está falando diretamente do povo pagão, mas do próprio povo de Israel, que estava contaminado pelo paganismo. O povo de Israel, muitas vezes, entrou no meio do paganismo, começou a adorar Baal, né? A adorar outros deuses, e começaram a errar em muitas coisas, né? Foi um negócio complicado. Então, Deus enviava o profeta para corrigir o povo de Israel para que eles não perecessem. Né? Mas o povo naquela época era teimoso. Não era muito... Aqui, eu vou ler mais uma parte aqui. Agora, Ezequiel, vamos para outro. Ezequiel 8, 14, versículo 14 ao 16. Está escrito assim, ó. Ele levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte. O Espírito de Deus pegou Ezequiel, né? Ele já fala lá que Ezequiel 8, que ele pegou ele pela cabeça, assim, levantou ele em espírito e levou à porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte. E eis que estavam as mulheres sentadas, chorando a Tamuz. Olha que curioso. Nimrod é do tempo de Sem, Cã e Jafé, lá atrás, né? Jeremias e Ezequiel é tipo 800 anos de diferença, sabe, de tempo. Mas as mesmas práticas continuavam acontecendo no meio do povo de Israel. Então aqui está escrito aqui, ó. E as mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz é o que nasceu dia 25 de dezembro, que eu estava falando agora há pouco. Continuando. E disse-me, vê isto, ó filho do homem. Ainda tornarás a ver abominações maiores do que essas. Elevou-me para o átrio anterior da casa do Senhor, e eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o portício e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto virado para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Isso está em Ezequiel 8. Mais uma vez, Deus estava mandando ali o profeta corrigir o povo, porque o povo estava adorando o sol, e o sol era uma representação de Nimrod, que consequentemente é uma representação do próprio Satanás, né? Eles falam que é o olho que tudo vê, né? Eu estudei, irmãos, muita coisa da nova era, viu? Eu estudei coisa da nova era, coisas sobre ocultismo, para poder entender o pensamento do lado de lá, né? Do lado contrário, para poder trazer para os irmãos ali uma clareza mais sobre o que Deus está falando sobre essas coisas. E o sol, ele é representado em algumas seitas, em algumas coisas, como o olho do Deus deles, né? Eles falam que é o olho de Deus, mas não é o olho de Deus, é o olho de outra coisa, né? Outro espírito. Então, assim, agora vamos voltar um pouco antes de Ezequiel e Jeremias, né? Eu sei que é um pouco confuso o jeito que a linha que eu tomo de raciocínio,
mas os irmãos vão começando a entender depois com calma. Agora, voltando à época de Abraão, né? Lembrando que Nimrod estava tentando contaminar o povo, né? Aí foi destruída a torre, passou-se muitos anos depois, aí tinha um povo que estava contaminado com o paganismo e existia algumas pessoas, podemos dizer, que adoravam a Deus em espírito e verdade. Um deles era Abraão. Abraão, no meio do povo que tinha ali, foi escolhido por Deus. Deus foi lá e falou: opa, rapaz, você tem uma missão, vou te dar uma missão. Você vai ser responsável para criar uma tribo e trazer o meu filho amado para a terra. Deus então chama Abraão para se afastar da família dele, porque a família dele estava misturada com o paganismo. E ele sai para a terra onde Deus ia mostrar para ele. E ali Deus escolhe Abraão para ser esse o mensageiro ali, né, que ia criar a tribo, né, a descendência. Só que Abraão e Sara não tinham filhos, né? A gente sabe da história que depois ele já era velho, Sara promessa que ela ia dar ainda um filho para ele, né? E aí ela pediu para que Agar, né, a empregada, tivesse um filho com Abraão. E nasceu o povo árabe, né, os muçulmanos, né, que são os descendentes todos de Ismael, né? E aí Abraão estava feliz, ao mesmo tempo não, né, por ter tido um filho primogênito ali, mas não era o filho da promessa, do qual ia trazer a tribo que ia trazer Jesus para a terra. Ou seja, um povo separado e puro, né? Um povo separado, diferente dos outros povos. Então Jesus, perdão, Abraão estava sentado debaixo de uma árvore quando ele viu 3 mensageiros. Os 3 mensageiros veio se aproximando, ele correu rápido, foi até Sara e aos empregados e falou: prepara água, né? Pediu para Sara preparar bolos, essas coisas, para que servissem ali os estrangeiros. Abraão era um homem muito hospitaleiro. Ele era prestativo em servir, ele gostava de servir o próximo, de ajudar o próximo. Isso é uma das qualidades que eu vejo aqui de por que Deus escolheu Abraão, né? E Abraão, um pouco antes dessa história de acontecer, rapidamente, Abraão recebeu a promessa de Deus que ele seria pai de nações. E ele duvidou, né? Ele falou: não posso ter filho, sou velho e tal. E ele falou: você pode contar as estrelas do céu? Pois a sua geração será maior do que o que está no céu, das estrelas do céu, né? Que somos nós, descendentes, diretamente ou indiretamente, né? Enxertados na herança de abraâmica através de Jesus, né? Então, voltando aos 3 mensageiros, os 3 chegam lá, sentam, vão conversar com Abraão. Só que o curioso é que Abraão se curva diante dos mensageiros. E não se podia fazer isso, né? Geralmente, se fosse anjo, apenas anjo, ia repreender ele e falar para ele se levantar, né? Porque 2 eram anjos. Eu concordo que 2 eram anjos. Mas segundo a teologia, segundo o que a gente pesquisa sobre a questão de quem era o terceiro homem que estava ali com ele, quando você vai para o hebraico, lendo a mesma passagem ali, você encontra a palavra Senhor, que no hebraico é o nome de Deus. É que foi colocado no português Senhor como nome, né? O título, melhor dizendo. Mas o nome foi ocultado ali. Mas quando você lê no hebraico, aparece o nome de Deus. Então, um deles era Deus, que estava com Abraão. Tanto que, quando Abraão falou do sobrinho dele, Ló, né? Que, na verdade, foi o próprio, né, mensageiro ali, o próprio Deus ali que falou para ele que Ló estava em Sodoma e Gomorra e ele ia destruir Sodoma. Abraão foi lá e falou para ele: não destrua, lá está meu sobrinho, né? Mas se tiver 50 pessoas boas lá, você destruirá a cidade de Sodoma e Gomorra? Ele falou: por amor a ti, Abraão, eu não destruirei. Então, para alguém falar com essa autoridade, eu não destruirei, só poderia ser o próprio Deus. Não poderia ser um anjo falando daquele jeito. Alguns acreditam que ele é um mensageiro de Deus e está falando, né, por intermédio de Deus, sendo um mensageiro. Mas, como eu disse para vocês, quando vocês colocam no hebraico e leem em hebraico, aparece o nome de Deus lá. Não aparece o nome como se fosse mensageiro mesmo, não. Ali aparece como Deus. Só que a própria Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus frente a frente. Moisés pediu para ver. Viu ele de costa, né? Deus falou que ele morreria se ele visse Deus na sua totalidade. Então, quem era que estava com
ali? Se não era Deus, que ele estava vendo ali pessoalmente, era quem? Então, os teólogos e alguns especialistas, quando lê essas passagens, a gente tem que juntar o passado com, né, de uma história com outra para tentar entender essas passagens que são mais complicadas. Ali, ao nosso entender, era Jesus mesmo que estava ali com Abraão. Jesus, ele é eterno. Ele é Deus também, né? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, né? E tem o próprio Deus. Os três são três, triunitário, cada um com a sua personalidade, mas os três têm o mesmo poder. Só que Jesus foi o que desceu na terra para falar com Abraão. E aonde isso está escrito, né? Que Abraão esteve com Jesus, né? Eu vou mostrar para os irmãos aqui rapidinho, deixa eu só achar aqui. Tá aqui, ó. João 8, capítulo 8, versículo 56. Está escrito assim: isso Jesus respondendo aos fariseus, né, discutindo que ele estava ali dentro do templo, perto do templo, ali discutindo com, né, as autoridades da época. E ele falou assim: Abraão, vosso pai, exultou por me ver. Peraí. Aí você vai perguntar, como é que Jesus está falando que ele estava com Abraão lá no passado? Sim, era ele mesmo. Porque ele confirma isso aqui, né? Ele fala aqui, ó. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu-o, e alegrou-se, alegrou ver Jesus. E disse-lhe, pois, os judeus, ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Sendo que Abraão viveu há, tipo, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, antes de Jesus vir à Terra. Então ele falou, que isso aí não é José, não é Jesus, filho de José ali, o carpinteiro? Como é que ele está dizendo que ele viu Abraão? Que ele esteve com Abraão? Ele está mentindo, né? Continuando. Aí ele fala assim, ó, então pegaram pedras. Aqui é um pouquinho antes. Aqui, e disse-lhe Jesus, respondendo os judeus, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso, os judeus ali ficaram mais bravos ainda, porque ele já estava falando que ele era o eu sou, aquele que esteve com Moisés lá na sarça ardente, o qual Moisés perguntou em nome de quem ele iria até o faraó, e ele falou, em nome de eu sou. Então ele respondeu dizendo que ele era o eu sou, aquele que estava com Moisés. Ele afirmando que ele era o próprio Deus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e ele disse, isso está em João. Você vê a confirmação ali de que um dos três ali que estava com Abraão era o próprio Jesus, né? Agora vamos já chegar na parte, né? Para estar finalizando, que eu acho que tem podcast hoje, não quero tomar tempo para vocês assistirem o podcast do irmão Eduardo. Isaías profetizou muitas coisas, né? Isaías profetizou muito sobre o Messias. Isaías 7, 14 e 15 está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, isso era uma profecia sobre Jesus, né? Eu vou lendo aqui algumas profecias aqui, né, dos textos de Isaías, né, que foi acontecendo ali, profetizando tudo que ia acontecer com Jesus no futuro. Isaías, para quem não sabe, é mais ou menos, acho que 800 anos antes de Cristo vir para a Terra, tá? Se eu não estiver enganado, tá? Eu estou acelerando um pouquinho, aí eu não estou lembrando das datas direito. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Agora, Isaías 9, 6, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses são os títulos que Jesus tem, né, dentro do que ele carrega no nome dele, né, vamos dizer assim, como exercendo um cargo, né? Do aumento desde o principado à paz não haverá fim. Quando Jesus reinar no reino eterno, não vai haver mais fim à paz que ele vai trazer para a humanidade.
sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar o juízo com a sua justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui já tem uma comprovação aqui que Jesus seria da linhagem mesmo de Davi, né? Do rei Davi. Existe uma outra profecia, só que as outras profecias que eu vou estar lendo vai ser no próximo vídeo, que vai entrar mais profecias sobre essa questão aqui de Jesus ser da linhagem sanguínea do rei Davi, né? Em Zacarias, agora, outro livro, também profético também. Zacarias 3, versículo 8 e 9, está escrito assim: Ouçam bem, sumo sacerdote Josué. Existiram 3 Josués, eu vou explicar já já para vocês rapidinho, tá? 3 Josués existiram na Bíblia. Ouçam bem o sumo sacerdote Josué, seus companheiros, sentados diante de vós, homem que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, ou seja, Jesus, o ramo, e renovarei o pecado desta terra num único dia. Está profetizado no livro de Zacarias. Por que eu falei que tem 3 Josué? Esse Josué, que é mencionado aqui no livro de Zacarias, ele era o sumo sacerdote do templo que estaria sendo reconstruído. E o nome Josué, para quem não sabe, ele tem o mesmo significado, tá? Eu estou falando de coisas mais antigas, tá? Não da Bíblia que nós temos, mas as coisas mais antigas. Ele tem o mesmo significado que o nome Jesus. O nome Josué traduzido ao pé da letra, né, no nosso português, seria Deus é a salvação. Ou, tirando o título Deus, colocando o Criador, seria o Criador é a salvação. O nome Jesus teria o mesmo significado, quando é escrito no hebraico, o mesmo nome de Josué. Ou seja, Jesus também seria o nome dele Josué, tá? Para quem não sabe sobre essa questão da tradução do nome, tanto de Josué como no nome de Jesus, tá? Bom, agora falando aqui um pouquinho sobre a questão. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá. Entrando agora aqui na parte do Herodes, né? Rapidamente, que eu já estou para terminar o vídeo aqui, antes que comece o Pode Crente, tá? Você vê que a história é comprida, né? Grande, não é muito. Demora um pouquinho para a gente poder falar todas as coisas do Criador, né? Não é tão rápido. Em Mateus 2,16, Mateus capítulo 2, está escrito assim, né? E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Então Herodes sabia de uma profecia, ficou sabendo através dos magos de uma profecia de, né, um Messias que ia vir e ia salvar o povo, né? Ia libertar o povo e tal. E ele ficou enfurecido, com medo de perder o cargo dele, e mandou matar todas as crianças pequenas. Só que curioso que uma coisa muito semelhante aconteceu com Moisés lá no Egito. As crianças também foram mortas, porque havia uma profecia, isso segundo livros também judaicos antigos, de que nasceria também um libertador do povo hebreu. Olha que semelhança, né? E o faraó, enfurecido também, mandou também exterminar crianças também. Né? O curioso é que Moisés estava no Egito, saiu do Egito, voltou para o Egito para libertar o povo. E Jesus foi para o Egito, para se esconder no Egito, para sobreviver esse período que o Herodes estava mandando matar as crianças. Né? Teve que se esconder lá. Mas aí vem a parte do nascimento dele. O que nós temos que entender, que muita gente não sabe direito, é que quando Jesus, Deus, primeiramente eu vou falar assim, Deus planejou tudo certinho, traçou todo o caminho ao qual o período de Jesus ia nascer. Você pode ver que curioso que quando Jesus, né, Maria recebeu a mensagem e ela ficou grávida, naquele mesmo ano, quando ela já estava perto, né, de dar à luz ali, já com seus 8, 9 meses, ela recebeu, né, junto com José, que tinha que ir para Belém pro censo, fazer o censo.
Então ela teve que ir até a cidade de terra natal dela, que é Belém, ou seja, a cidade de Davi, para poder fazer o censo. E chegando lá, a gente sabe da história que ela estava já com dores de parto, né? E não se encontrou lugar, nenhum hotel ali para ela poder se hospedar junto com o seu marido. Mas isso foi de propósito. Deus fez todas essas coisas realmente criando todo o caminho do jeito que deveria ser. Olha que curioso. Jesus, ele passou pela cidade de Belém. A palavra Belém, vindo do hebraico, quer dizer casa do pão. O próprio Jesus disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Então você vê que, olha que semelhança curiosa, né? Mais tarde, Jesus, sendo já adulto, ia falar que ele é o pão que desceu do céu. Claro que tem uma menção, logicamente, da parte israelita ali, onde desceu o maná do céu para o povo de Israel comer, mas dá uma referência também por ele ter nascido em Belém, na casa do pão. Cumprindo também a profecia também que ele nasceu na cidade de Davi, o qual era o rei de Israel na época, né? O qual ele era descendente. Só um minutinho. Deu uma travada aqui. E aí, o local que eles foram, né, a Maria foi dar à luz ali, foi justamente no lugar ali onde ficavam os animais. E quando Jesus nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. A manjedoura, eu coloquei aqui, ó. Uma manjedoura, ele é um tabuleiro em que se deposita a comida das vacas, dos animais, não dos animais comem. Então ali foi preparado como berço, né, dos estábulos dos animais. Ali foi preparado um bercinho para ele. Ele nasceu como um animalzinho, porque ele não é chamado do Cordeiro de Deus. Então você vê que até nisso, esses mínimos detalhes Deus pensou em tudo. Né? Ele nasceu como um animalzinho mesmo dentro de né, no meio dos animais ali. Só que o que é curioso também, assim, o sistema sempre ensina pra gente errado, né? A gente vê na televisão, em desenho, em filme, sempre quando Jesus nasce, vem os três magos, né? Os três reis magos lá, e vem trazer presentes para ele na manjedoura. Isso é mentira. Na Bíblia não está assim. Quando Jesus já tinha nascido, ele já tinha voltado para a casa dele, né? Provavelmente já tinha alguns meses de nascido, talvez. Por que eu falo isso? Porque os magos, primeiramente, eles eram astrônomos. Né? Eles eram pessoas que estudavam as estrelas. Era um costume antigo dos povos antigos olhar os céus e terem mensagens através das estrelas, tá? Isso aí é muito curioso, porque eu já fiz um estudo sobre isso aí, e tem até, na verdade, coisas curiosas no céu que conta passagens da Bíblia no céu. Não sei se os irmãos acreditariam nisso, mas tem. Um dia eu até poderia abordar isso. As pessoas podem falar assim, mas crente não estuda as estrelas. Mas a gente não estuda a estrela para ver signo, no sentido de ver sorte, essas coisas. Mas muita coisa que está narrada no nosso mundo está ligado no céu. É bem curioso. Então os astrônomos sabiam, esses magos sabiam que haveria de nascer o Messias. Isso através das estrelas, né? E aí eles fizeram, logicamente, a matemática que eles faziam no passado, e descobriram que ia nascer o Messias. E eles seguiram uma grande estrela, que era a estrela de Belém, que a gente chama de estrela de Belém, né? Que levou até onde Jesus estava. Só que primeiro eles passaram no rei Herodes, para falar, olha, a gente veio aqui para adorar o Salvador, né, o Messias que nasceu. E aí Herodes foi onde Herodes se enfureceu, ficou com medo de perder o trono dele e mandou matar as crianças. Só que os magos, quando eles encontraram Jesus, ele estava no colo de Maria, dentro de casa. Não estava na manjedoura como ensinado nos filmes, desenhos, etc. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá em Mateus 2, Mateus capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, ó. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram e abriram os seus tesouros. E ofertaram-lhe dádivas de ouro, incenso e mirra. Agora, o curioso, né? Por que eles deram esses presentes para as crianças? Para Jesus? Perdão. Eles deram esse presente para Jesus porque Jesus era justamente um rei. E seria reconhecido como um rei. Porque foi profetizado isso, né?
Deixa eu só achar aqui a passagem aqui, irmãos. Está acabando já, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é, a família de Jesus era pobre, né? Não tinha condições financeiras muito altas, assim, então eles teriam que fugir ali para o Egito, então Deus já preparou todo o caminho para eles poderem fugir para o Egito, né? Uma condição que eles pudessem se manter dentro do Egito durante um período, até que Herodes morresse, eles pudessem retornar para Israel. E aqui diz assim, né? A família de Jesus era pobre. Prova disso é que deram ofertas sacrificial de 2 pombinhos, que era o mais barato da época, né? Isso está em Lucas 2:24. Deus, por sua provisão, mandou aqueles reis magos levarem ouro. Deus inspirou a eles a levarem ouro para Jesus, para servir como fonte de sustento naquele período que eles teriam que fugir para o Egito. O ouro significa que Jesus é um rei, porque só a realeza pode receber ouro. Somente um rei superior poderia receber, né, ouros de outros reis. Então os reis reconheciam ele como rei, porque isso foi profetizado. A mirra, para quem não sabe também, a mirra ela é um óleo que, além de ser cheiroso, ele serve para curar enfermidades, né? Tem várias coisas que a mirra faz muito bem. Acho que, se não me engano, até para o cabelo da mulher faz muito bem. E aqui está aqui, né, que a mirra representa 3 categorias que Jesus era: profeta, rei e sacerdote. E essas 3 coisas ele recebeu justamente porque ele tinha esses 3 cargos para representar na terra, né? Porque nós tínhamos reis, sacerdotes e profetas no mundo, né, naquele tempo antigo. Só que Jesus representaria os 3 de uma vez nele mesmo. Porque esses 3 funções representaria ele no futuro, que é tudo, como eu falei, sombra das coisas futuras. A mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa. Era utilizado pelos profetas para ungir as pessoas que fossem consagradas a rei, ou para ministrar cura a leprosos, ou seja, servia como remédio. São coisas que eu anotei, tá? Para explicar direitinho para vocês. Os magos deram mirra para Jesus porque era usado o óleo em crianças para o frescor, para dar frescor e hidratar a pele. Além de servir como repelente de moscas, porque naquele tempo, né, imagina, né, era um tempo bem complicado, né? Existia muitos insetos naquela época, assim, não é igual hoje, quase você não vê inseto. Naquela época tinha bastante, porque o pessoal quase não tomava banho, tinha muitos animais que eram mortos ali próximo ali, né, no matadouro ali, então tinha muito inseto. As condições eram precárias naquela época. Os magos sabiam que Jesus era profeta, e esperando por séculos, Jesus é um profeta supremo, ou seja, o sumo sacerdote, né? O sumo profeta, melhor dizendo, que havia de vir, cumprindo todas as profecias a seu respeito e anunciando a um novo tempo da graça de Deus. Ele fez isso? Sim. Jesus fez profecias sobre o fim do mundo, sobre ele ressuscitar, entre outras coisas, né? Então, ele cumpriu também mais esse requisito também de ser um profeta. E, por último, seria o incenso, né? O incenso que era dado era acendido para os sacerdotes. O incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo. O significado do incenso era para oração. Isso está em Salmos 141. Então, eles oravam, eles acendiam incenso. Um sacerdote acendia incenso quando fazia as orações pelo povo. Os magos deram incenso a Jesus porque porque era uma oferta sagrada, além de servir para espantar moscas no ambiente onde estivesse a criança nascida. O incenso simboliza que Jesus seria sacerdote. Segundo a Bíblia, ele é o sumo supremo sacerdote, segundo a linhagem Melquisedeque. No próximo vídeo, quando eu entrar na parte como Jesus se tornou sumo sacerdote, eu vou falar do batismo e vai ter umas coisas também que muita gente não sabe, né, em relação por que Jesus se batizou. Eu vou começar a explicar algumas coisas no próximos vídeos. Isso está em Hebreus 7:17, tá? Que ele viria da linhagem, ele seria sumo sacerdote da linhagem Melquisedeque. Melquisedeque, a palavra Melquisedeque significa rei da justiça, né? Ele foi aquela pessoa, aquela figura em especial que era um rei que apareceu para Abraão, conversou com ele. Eu também vou entrar nesse assunto no próximo vídeo. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. Deus preparou o tempo certo
para Jesus vir ao mundo, como eu disse, né? E ele traçou todo o caminho de Jesus para ele poder estar vindo para a Terra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar para os irmãos. Uma parte aqui de Zacarias, para finalizar, irmãos, rapidamente, é aqui. Zacarias 9, que está escrito assim. Primeiro aqui, Mateus. Deixa eu ver se é Mateus. Isso mesmo. Está escrito assim, ó. Elevaram um jumentinho a Jesus e puseram os mantos sobre o seu lombo do animal. E ele o montou. Muita gente estendeu os seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos dos campos. E as pessoas iam tanto à frente como atrás, clamando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem estabelecer, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Você vê que curioso que essa profecia reconheceu Jesus passando por dentro de Jerusalém com o jumentinho. Ele foi reconhecido pelo povo como rei. E ele foi reconhecido como rei também quando ele foi crucificado e colocaram o rei dos judeus, né? E aqui em Zacarias há uma profecia sobre isso que aconteceu, que está escrito aqui assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Exatamente, Zacarias profetizou como Jesus viria montado dentro do jumentinho e seria reconhecido como rei. Então, a gente vê que a ligação da Bíblia, ela está toda interligada, e a Bíblia toda, ela aponta somente para Jesus Cristo. A Bíblia toda a história da Bíblia que nós vamos lendo está apontando para Cristo. Então, nos próximos vídeos que eu estiver fazendo agora, eu vou estar falando sobre essa questão da parte sacerdotal de Jesus, sobre o templo e sobre o tabernáculo. Então, isso aí vai ser bem interessante para os irmãos começar a entender uma parte espiritual muito profunda. Isso aqui foi uma introdução, mais ou menos, para os irmãos entenderem sobre essa questão do nascimento de Jesus, né? E o porquê que ele recebeu esses 3 presentes. Espero ter ajudado os irmãos a compreender algumas coisas. Tenho certeza que tem muitos aí que já sabiam uma boa parte do que eu falei. E aguardo os irmãos no próximo vídeo, né? Quando a gente for fazer sexta-feira, às 9 horas, eu posso estar fazendo isso aí. Tá bom, irmãos? Eu vou encerrar para não atrapalhar a questão do Podcrente, que já deve estar começando já. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos vão lá no canal do irmão Eduardo, lá para estar assistindo. E aí, sexta-feira, eu já programo melhor aí algumas coisas para estar mostrando e falando aí sobre a questão do tabernáculo. Os irmãos vão entender a parte espiritual do tabernáculo, tá bom? Fiquem todos lá, Santa Paz de Deus.